Lula da Silva confessou tudo e a informação que a gente tem de bastidor é que esta confissão vai custar muito, mas muito caro para Luiz Inácio Lula da Silva, gente, tá? Outra bomba que eu vou trazer para vocês é que a Interpol acaba de ser acionada pela Polícia Federal. Interpol acabou de ser acionada pela Polícia Federal contra uma grande autoridade do alto escalão de Brasília. Interpol acionada pela Polícia Federal contra uma grande autoridade de Brasília. Eu tenho certeza que vocês vão ficar completamente chocados. E por fim, gente, tá? Após o ministro Alexandre de Moraes ter tomado aí várias decisões contra Jair Bolsonaro e contra o Flávio Bolsonaro, gente, acabou de explodir aqui uma notícia bombástica sobre a tão temida Lei Global Magnitsky, gente, tá? A informação que acaba de ser confirmada aqui na imprensa, direto dos Estados Unidos, é que após o Alexandre de Moraes tomar decisões contra Jair Bolsonaro e Flávio Bolsonaro, a notícia que chegou é que Moraes voltou a ficar na mira da tão temida Lei Global Magnitsky mais uma vez. Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, ele voltou a ficar na mira após essas novas decisões contra Bolsonaro e contra o Flávio Bolsonaro. Eu vou trazer essa bomba que atingiu em cheio o ministro Alexandre de Moraes também há poucos instantes. Gente, muita coisa para atualizar aqui todos vocês, inclusive o Eduardo Bolsonaro extremamente furioso com um parlamentar aqui no Brasil, e o motivo é Flávio Bolsonaro, tá? O que esse parlamentar disse sobre o Flávio Bolsonaro é muito grave, extremamente grave, é gravíssimo. O Eduardo não deixou barato, ficou furioso e explodiu uma bomba sobre essa questão. É outra notícia que vocês precisam ter acesso. Vocês não têm ideia do plano que está sendo orquestrado aí para derrubar o Flávio Bolsonaro. É muito pior do que vocês imaginavam. Muita coisa para atualizar vocês rapidinho. Não esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Ações contra Flávio Bolsonaro, próprio Bolsonaro também, né? E dosimetria colocaram Moraes na mira da Lei Magnitsky, gente. Resumindo, Donald Trump e Marco Rubio estão de olho em tudo que Alexandre de Moraes está fazendo aqui no Brasil. E o Moraes, sim, gente, tá? Pode ser alvo da Lei Magnitsky novamente. Tá aqui, ó. A decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de prorrogar por mais um ano o estado de emergência nacional contra o Brasil recolocou o ministro Alexandre de Moraes do STF no radar de sanções da Lei Magnitsky. Para analistas, ao manter acusações de censura, perseguição política e violações à liberdade de expressão, Washington reativou o maior instrumento de pressão individualizada contra autoridades brasileiras. A medida ocorre após o fracasso das negociações que, no fim de 2025, levaram à retirada de Moraes e de sua esposa, Viviane, da lista de sancionados. Na ocasião, o gesto foi interpretado como resultado do avanço, da lei da dosimetria para condenados do Rio de Janeiro, que sinalizaria distensão institucional ao reduzir penas drasticamente e beneficiar também o ex-presidente Bolsonaro, condenado a 27 anos pelo regime fechado. O cenário mudou quando a proposta não prosperou. Após o veto de Lula, a derrubada dele pelo Congresso e suspensão da aplicação da lei por Moraes, as tratativas perderam força e o horizonte ficou incerto. Em paralelo, ações judiciais envolvendo Jair Bolsonaro e a campanha de Flávio Bolsonaro à presidência ampliaram o desgaste político com Washington. Ou seja, quando o ministro Moraes, quando foi derrubada a Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, estava no auge aquela questão da dosimetria, aprova ou não aprova. Aí foi lá o ministro Moraes dos bastidores, articulou o texto, ficou do jeitinho que ele queria, segundo aí a imprensa.
E o governo americano pensou assim, olha, poxa, tá vendo aí o que uma Moraes está levantando a bandeirinha branca, né? O pessoal, então, com a aprovação da dosimetria, o pessoal vão ter penas reduzidas, muita gente vai para casa e tudo tá voltando à normalidade. Aí o governo americano fala, não, então a gente vai tirar aqui a lei Magnitsky contra o ministro Moraes, né? Já que eles estão aí cumprindo, né, com suas promessas de aprovar e colocar a dosimetria, né, para vigorar. Porém, não cumpriram com as promessas, não cumpriram com o combinado. E, após todo o alvoroço envolvendo o PL da dosimetria, aprova, Lula veta, o Congresso derruba o veto, aí o Moraes foi lá no final de tudo, nos 48 do segundo tempo, e pá, engavetou o PL da dosimetria, o PL da dosimetria, e isso fez com que os Estados Unidos colocasse o Moraes de volta na mira da lei Magnitsky, tipo assim, ó, você não cumpriu com a sua promessa, cara, né? A gente, né, negociou aqui, a gente conversou que o PL da dosimetria ia vigorar, ia entrar em vigor, que o pessoal ia para casa, Bolsonaro diminuía a pena, só que vocês não cumpriram. Então a lei Magnitsky volta, né, o Moraes volta a ser alvo da lei Magnitsky novamente. Ou seja, resumindo, Moraes pode ser sancionado com a lei Magnitsky, tão temida, né? Morte financeira a qualquer momento, segundo aqui o que está na imprensa. Se você não assistiu, assista, porque aqui nesse vídeo o Kim Kataguiri acusa o Flávio Bolsonaro de trair a esposa dele. Ele afirma categoricamente que ele teve acesso a um vídeo que vai vazar do Flávio Bolsonaro traindo a esposa dele, e o pior, com uma autoridade da República, A acusação é muito séria, é muito grave. E o Eduardo Bolsonaro não deixou barato. Vejam que ele, antes de ver o que o Eduardo fez com o Kim Kataguiri, assista o vídeo aqui para a lisura da informação, para vocês entenderem do que se trata o vídeo do Eduardo. Vejam só. E aí, tem o vídeo, o famoso vídeo, que deve ser a próxima coisa que vai vazar do Flávio Bolsonaro, se não a próxima, uma das próximas, em que ele está traindo a mulher, né? Então sairá um vídeo do Flávio Bolsonaro traindo a mulher. E uma festa que não é do Vorcaro. Numa festa do Vorcaro. Nossa, cara. É? Caramba, velho. Alguém filmou. Sério? Que foi? Ah, bom, pensei que você tava falando, caralho, tem certeza que você ia falar isso? Não, eu tô falando. Não, você não sério? sabia? Não, eu sabia que isso era uma fofoca, mas tipo, meio aéreo. Não. Primeira mão aqui no Vilela, hein? Sairá um vídeo do Flávio traindo a mulher com beijinhos. Ué, você viu depois? Hã? Tem o beijinho, você não sabe o que Não, aconteceu filho, eu tô depois. falando do vídeo. Ah, tá, Eu pai. não tô falando que ele traiu só até esse ponto. Eu estou dizendo que o ponto que está gravado é esse. Tá, do jeito que falou, parecia que ele se passando pano pra traição dele. Não. Ah, se for beijinho, então pode. Tá, não, se você entendeu isso, eu entendo. 50% dos brasileiros. Segundo o PIB. Mereci, vai, continua. Não Vai. tem Tá limite. certo, tá certo. Então vamos explicar. Tem um vídeo. 50% Supostamente. dos brasileiros. Isso aqui é que eu chamo de lixo de política. Isso aqui é um político, gente, tá? Isso aqui é um lixo, na minha opinião, tá? Meu Deus do céu. Aí, gente, o Eduardo Bolsonaro não aguentou. Não aguentou e partiu pra cima do Kim, vejam só. Do Flávio estavam falando que aparecia vídeo dele comendo russa, depois era comendo ucraniana, depois era comendo não sei quem, e tal, Kim Kataguiri dando risada. Ninguém reparou pra olhar a Fernanda, a esposa do Flávio, que estão destruindo uma família, e os caras nem aí, falando como se fosse a coisa mais natural do mundo e dando risada. Então eu vou voltar no Brasil com vontade de pegar de porrada esses moleques. Mas enfim, estão brincando com o Brasil, estão achando que estão numa normalidade democrática. Não, em 2030 vai ter outra eleição, em 2034 vai ter outra eleição. E a gente que só querendo o quê? É ajeitar o Brasil para meter o pé da política. para ter uma vida minimamente tranquila, né? Do Flávio estavam falando que a Tá aí, gente, tá? Acusação gravíssima, né, contra o Flávio. Isso aqui é muito grave, gente, tá? Isso aqui é muito grave. Meu Deus do céu, eu, se fosse o Flávio Bolsonaro, eu já teria acionado a justiça contra o Kim há muito tempo. E não é a primeira vez que o Kim Kataguiri faz isso com o clã Bolsonaro. Ele é um cara que basicamente se elegeu nas costas do Bolsonaro, que muita gente aí que já acompanha a política há muito tempo sabe que na época da campanha o Kim Kataguiri, ele grudou nas costas do Bolsonaro. Grudou nas costas do Bolsonaro.
né? Grudou para fazer isso aqui. Meu Deus do céu, que espécie de ser humano é o Kim Kataguiri, gente, tá? Eu fiquei chocada com isso aqui. E agora, gente, para finalizar, vocês vão assistir de camarote Lula confessando que mandou, tá? O Lula diz que não deu o visto, né, para os americanos entrarem no Brasil porque eles queriam interferir nas eleições brasileiras. O próprio Lula confessou que ele negou o visto para os americanos porque ele ficou com medo. Ou seja, ele até afirmou, né, que eles iriam vir aqui para interferir nas eleições brasileiras. Ouçam o próprio Lula confessando tudo. Vejam só. E essa semana, João, nós tivemos que negar o visto para 2 jovens que eles estão mandando para o Brasil para se intrometer nas eleições brasileiras. Nós negamos o visto. Vocês viram a papaguada que fez aqui o presidente da Argentina. Eu não falei nada. Porque a minha relação é uma relação de chefe de Estado com Estado. E eu gosto do povo argentino e não vou ficar trocando coisa com aquela... Então ele disse que as falas do Javier Milei foram pataquadas e confessou: não, eu não dei o visto para os americanos entrarem no Brasil porque eles queriam interferir nas eleições brasileiras, sendo que o próprio governo americano já revelou que a intenção não era essa, de interferir em eleições brasileiras. Ou seja, mais conflito entre Brasil e Estados Unidos, graças à presepada que o Lula fala uma atrás da outra. É surreal e inacreditável. E para finalizar, gente, tá? Interpol, Polícia Federal, avalia incluir Flávio Bolsonaro em lista da Interpol para rastrear dinheiro do filme Dark Horse. Gente, eles não vão sossegar enquanto eles não destruírem o Flávio Bolsonaro. Eles não vão sossegar enquanto não conseguirem deixar o Flávio Bolsonaro inelegível fora da eleição. Eles não vão sossegar. Todo santo dia tem uma ação contra Flávio Bolsonaro, impressionante. Tá aqui. A Polícia Federal avalia pedir a inclusão do senador e candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, na chamada difusão prateada da Interpol, Polícia Internacional, mecanismo internacional recém-criado para localizar. Quando ele é colocado na lista da Interpol, na prateada, é porque eles querem localizar bens imóveis do Flávio Bolsonaro. A medida criado para localizar bens e ativos ligados a investigações criminais. A medida é discutida após o ministro André Mendonça, do STF, autorizar a abertura de inquérito para apurar repasse de 61 milhões do ex-banqueiro Dvorcaro no Banco Master para o financiamento do Dark Horse sobre a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, agora a Polícia Federal quer acionar a Interpol para colocar o Flávio Bolsonaro na lista prateada para investigar, para encontrar bens e ativos do Flávio Bolsonaro fora do Brasil. Isso, gente, é ou não é desespero para derrubar o Flávio Bolsonaro? Aqui um dos vídeos mais importantes que você vai assistir nesse dia de hoje. Vocês sabiam, gente, que está acontecendo uma treta gigante entre Alexandre de Moraes e Cássio Nunes Marques, presidente do Tribunal Superior Eleitoral? E o motivo, eu acho que vocês já têm um pouquinho de noção, né? Sim, gente, tá? Briga feia, treta feia, racha entre o STF e o TSE. E o motivo é Cássio Nunes Marques, que vem tomando aí decisões que tá deixando muita gente furiosa em Brasília. Vocês vão entender, vejam só. Crise no judiciário brasileiro. E se eles estão em crise, a gente está como? A gente está feliz, né? Afinal, alguma coisa boa deve estar acontecendo. Como essa daqui, ó.
Uso de IA na disputa eleitoral divide STF e TSE. Vou ampliar aqui para vocês assistirem essa matéria que prova e que mostra uma divisão, um conflito entre ministros do STF e membros do Tribunal Superior Eleitoral. Já estão falando aí, inclusive, membros do TSE, ministros do TSE, que não vão aceitar a interferência do STF na matéria eleitoral, nas matérias que dizem respeito às eleições de 2026. A gente sabe que o Alexandre de Moraes não obedece regra nenhuma, né? Ele não está nem aí. Moraes não está nem aí. Dane-se, ele atropela qualquer ministro, atropela qualquer pessoa para fazer ou para atingir os seus desejos pessoais, que a gente sabe quais são. Agora, será que o Nunes Marques, André Mendonça e os membros do TSE vão aceitar isso daí? A pressão é grande para que o Nunes Marques aplique uma sanção, uma medida contra a campanha do Flávio Bolsonaro por conta do uso da IA, dizendo que já tem lá uma regulamentação nesse sentido, que não pode usar, pressionando. Nunes Marques viu que o Bolsonaro informou, a defesa do Bolsonaro informou que não autorizou, ele pode sim tomar alguma medida. Agora, se eu fosse ele, Nunes Marques, faria como eles fazem quando é o Lula, né? O Lula faz carnaval com dinheiro público, torra o dinheiro. O que o Lula recebe? Multa de 15 mil reais. Lula faz propaganda antecipada para os seus candidatos. Multa de 10 mil reais. Ô, Nunes Marques, então você já sabe como fazer. Eles já ensinaram muito bem como deve ser feito. Quando não tem como não fazer nada, aplica aí uma multa de 10 mil reais e fala que fez alguma coisa. Afinal, é assim que eles fazem, né? Crise no Judiciário Brasileiro. Gente, doutora Marilda aqui, né? Dando aí um subterfúgio pro Cássio Nunes Marques. Cássio Nunes Marques, para eles dizerem que você não fez nada, aplica uma multazinha, que é o que eles sempre fazem com o Lula. Porque eles vão deixar, vai caçar a chapa do Lula e Alckmin? Não. Eles vão deixar o Lula inelegível? Não. Então, assim, para ninguém não pegar no pé, aplica uma multazinha aí o povo vai ver que a gente fez alguma coisa. Então é isso, gente. Cássio Nunes Marques está aí uma alternativa pro Cássio Nunes Marques. Para eles não reclamar que o Cássio não faz nada, aplica uma multa e segue o baile. Não é assim que é com o Lula? O pau que dá em Chico tem que dar em Francisco. Aplica uma multazinha, né? Aí o Alexandre de Moraes não tem como, né, esguelar que, mas o TSE não tá fazendo nada. O Cássio Nunes Marques e o André Mendonça não tá fazendo nada. Vai lá, dá uma multazinha e segue o baile e faz igual todos eles fazem com Lula da Silva. O Lula tá aí, torrou dinheiro público com o carnaval, que tava homenageando ele, e tá aí, gente. Segue normalmente o baile aí como se nada tivesse acontecido. Agora, que as últimas decisões do Cássio Nunes Marques deve estar incomodando o ministro Alexandre de Moraes. Deve. Para ele ter tomado aquela decisão lá, dando 48 horas pro Bolsonaro, né? Naquela questão do vídeo, é porque Alexandre de Moraes está extremamente incomodado. Possivelmente ele deve pensar assim, com a inércia, né, do Cássio Nunes Marques, que já falou, não vejo nada demais, desde que não prejudique, né, os opositores, não tenha ameaça, não tenha fake news, não vejo problema nenhum. Eu acho que Alexandre de Moraes deve ter ficado furioso e tomou aquela medida drástica que foi massacrada não só pela imprensa, mas por vários juristas, tanto de direita quanto de esquerda, que é o último vídeo que eu trouxe ontem aqui no canal para todos vocês. E agora, gente, vídeo bombástico da Marina Helena explodindo um escândalo sem precedente, gente, tá? E é contra o Lula da Silva e os bajuladores do Lula. É surreal a hipocrisia dos esquerdistas, vejam só. Teve uma frase nesse debate que fez eu definir o meu voto ontem, que foi quando o Lula falou: se eu for eleito, eu vou acabar com
com o sigilo de 100 anos. Me conquistou. Sabe por quê? Porque eu sou fofoqueira. Eu quero saber que porra de sigilo é esse? Que esse Bolsonaro tanto esconde? Cadê a Bruna Luiz agora? Porque o governo Lula acabou de decretar sigilo de 100 anos sobre as visitas ao criminoso Daniel Vorcaro na prisão. É isso mesmo, a agenda do dono do Banco Master virou segredo de Estado. Cadê o Fábio Pochá, o Gregório do Vivier, o Felipe Neto? O sigilo de 100 anos. Não se importam mais? E cadê os políticos de esquerda? Não vai ter mais sigilo de 100 anos. O Lula vai abrir esses sigilos logo no início do governo. Sigilo de 100 anos pra quê? Quem quer esconder por 100 anos alguma coisa deve algo ao Brasil. A Tabata Amaral, Érica Hilton, o Haddad. Sigilo só era problema vindo do Bolsonaro? E já são muitos sigilos. Só para ficar em alguns exemplos. 99% dos gastos no cartão corporativo. 16 milhões de documentos envolvendo 600 bilhões de gastos públicos. Visitas a Lula e Janja. Gastos de Lula e Janja, inclusive com barco de luxo em Belém. Imagens do 8 de janeiro. Negócios dos irmãos batistas na Venezuela. Processos de autorização de bets. Gastos da FAB com viagens de autoridade. Até fugas de presídios. E muito mais. Cadê o candidato Lula em 2022? Eu vou fazer um decreto assinar para saber o que esse homem esconde por 100 anos. A verdade é que a palavra dessa turma não vale R$1. O interesse deles sempre foi queimar seus adversários e proteger os seus amigos. Sigilo ou qualquer outra coisa é só desculpa. Mas e a população? Vai se deixar enganar? De novo? Compartilha esse vídeo para ninguém esquecer. Teve uma frase nesse debate. É interessantíssimo, né, gente? Cadê os parlamentares? Cadê, né, os deputados, os lulistas, né? Guilherme Boulos, cadê vocês, hein? Cadê aí essa... Como é que é o nome que dá pra isso, gente? Pra uma youtuber, não sei, né? Que falou que o Lula conquistou o voto dela. Ela confessou que o Lula conquistou o voto dela porque o Lula disse que ia acabar com o sigilo de 100 anos. Ou seja, conquistou o voto dela e possivelmente mais milhões de espectadores, né? Porque lá nos debates o Lula gritava, eu vou acabar com o sigilo de 100 anos. Aí o Lula conseguiu milhões de votos, porque teve muito trouxa que acreditou no Lula, votou no Lula. E o resultado é isso aqui, gente. Isso aqui, ó, dentre as várias, fora os gastos, cartão corporativo, viagens, reuniões, janja, tudo no sigilo, é tudo no sigilo. Ah, por que o povo quer saber quanto que a gente está gastando, né? Por que o povo quer saber da nossa viagem? Por que o povo quer saber quem é que está visitando o Daniel Vorcaro? Por que o povo quer saber? O povo não tem que saber de nada. E o mais impressionante é o povo que paga o salário de toda essa cambada. Mas nós não podemos saber de nada. Não, é a gente que paga um belíssimo salário para toda essa cambada, mas a gente não pode saber de absolutamente nada. Até o Boulos, né? Fica despreocupado. O Lula entrando na presidência, ele vai acabar com o sigilo. O povo acreditou, gente. O povo acreditou e se ferrou. Lula vai abrir, Lula vai acabar, o Lula vai abrir o sigilo de 100 anos do Bolsonaro. Mas colocou o próprio Lula, né, e dos seus companheiros tudo no sigilo. Isso é que eu chamo de uma hipocrisia sem precedentes.